Boa tarde aí, gente. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos ver aqui como é que é o... Ah, tá, aqui tá o chat. Bom, pessoal, eu preparei aqui pra gente uma... Esse cara tem cara de Profit Física, tem mesmo. Bom, pessoal, eu preparei aqui basicamente uns temas, né, que tem caído com mais frequência, que tem caído com grande frequência no vestibular da UEL, no vestibular da Federal, né? E eu preparei uma revisãozinha. Preparei um slidezinho que a gente vai seguindo, com alguns exercícios, e eu vou pedir para vocês irem participando aqui. Eu vi que vocês estão bem ativos. Aí facilita o trabalho, hein, gente? Bom, o pessoal ainda está se despedindo aqui. Boa tarde, todo mundo. Deixa eu carregar aqui o slide. Deixa eu ter esse negócio aqui. Show de bola. Aqui. Só um minutinho, gente, que eu estou tentando ler a tela aqui. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Pô, agora foi. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Aqui entra a tela cheia aqui. Bom, pessoal, então, dos temas aqui que eu separei que tem caído com ótima frequência, né, dos vestibulares da UEL Federal, seriam basicamente calor e formas com que esse calor ele se propaga, né, a refração e lentes esféricas, dinâmica impulsiva e colisões, e se sobrar um tempinho aqui, já mais para o vestibular da Federal, vou falar um pouquinho também do efeito fotoelétrico e de sistema internacional de medidas, que é uma coisa muito importante, um detalhezinho muito importante, que pode ajudar tanto aí em física, como pode ajudar também em matemática, né? Aqui, pessoal, como a gente pode ver já de cara, cada uma das frentes, aqui a gente sempre tem uma certa aplicaçãozinha. Então, por exemplo, quando a gente estuda calor, a UEL, ela gosta de cobrar formas com que esse calor se propaga. Mais em específico, ela gosta de cobrar a condução térmica, né? Que a gente vai falar mais em detalhes daqui a pouquinho. Quando a gente entra no estudo de refração, a UEL gosta muito de cobrar uma aplicação desse fenômeno, que são as lentes esféricas, né? Então, ela vai perguntar a respeito de doenças da visão, ela vai perguntar a respeito do que seriam lentes do tipo convergente ou divergente. É importantíssimo a gente saber identificar uma e outra, né? E em seguida, a gente vai falar um pouquinho de colisões. Colisões, não sei se alguém já se bateu o olho nesses últimos vestibulares, e colisões é um conteúdo que tem sempre caído, tá? A análise de colisões perfeitamente elásticas, perfeitamente inelásticas, e por aí vai. Deixa eu ver aqui o chat. Bom, gente, então, louco é quem não gosta de física, é verdade. Não, quem gosta de física é louco mesmo, tá bom? Começando aqui a nossa revisãozinha, gente, vão perguntando aí. O UEL é mais voltada para a teoria ou para cálculo em física? Ótima pergunta, João. A UEL, ela sempre foca muito nessas aplicações, né? Então, se cai lá em média 5, 6, 7 questões por ano, uma ou duas vão envolver alguns cálculos, né? A aplicação de fórmulas, outras vão envolver só as fórmulas, análise de proporção e a aplicação desses conceitos, né? Então, a princípio, são poucas, uma ou outra questão ali que vai ter conta. Já a federal, ela é um vestibular que as questões são um pouquinho mais trabalhosas, né? Mas, enfim, voltando aqui, pessoal, fica à vontade para perguntar aí, tá? Fórmula do que macete. A gente tem um monte de fórmula aqui, um monte de macetinho para decorar essas fórmulas, né? Mas vamos começar aqui falando sobre o calor, tá, gente? Calor, assim como a gente viu lá na termodinâmica, depois eu respondo aqui. Assim como a gente viu lá na termodinâmica, o calor, ele é uma forma de energia, tudo bem? Assim como a energia mecânica, as outras formas de energia, porém, ele é uma energia térmica em trânsito. De acordo com as leis da termodinâmica, essa energia em trânsito, ela vai fluir de forma espontânea, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de
menor temperatura. Agora, o que a UEL ela tem cobrado muito em relação a esse tal do calor, né? Que a gente viu que é uma energia térmica. Ela tem cobrado as formas de transferência, que seriam essas três aqui: condução, convecção e radiação térmica. Tá pequeno? Geralmente são 4, 5 perguntas de física. Você acha que pode diminuir ou aumentar? Então, gente, o número de questão, imagino que a gente tem que fazer aquela regra de 3, né? Porque até então a gente fazia uma prova objetiva de 60 questões, e agora vai mudar o número, então acho que a gente pode fazer uma regrinha de proporção ali. Mas a princípio seria isso. Pessoal, tá dando para enxergar aí tranquilo? Voltando aqui às nossas transferências de calor. Dá uma luzinha aí quem está enxergando bem. Se não estiver dando para enxergar, gente, depois eu vou mandar esse slide aqui para vocês copiarem, mas fiquem tranquilos, tá? Bom, escala Celsius para Kelvin soma 273. Isso, ótimo, ótima observação, Johnny. Que aí seriam as conversão de escalas, né? Mas voltando aqui, pessoal, primeira forma de transferência de calor é a condução térmica. Essa forma de transmissão de calor, ela se dá sempre que a gente tem o contato, né? Então, ela se dá através da agitação molecular. Então, se a gente imaginar aqui, por exemplo, uma panela de metal, essa panela de metal ela vai estar em contato com uma fonte de calor, e o calor ele vai se conduzir através de todo esse metal. Então, a gente vai ter bons e maus condutores, né? Os bons condutores a gente pode propriamente chamar de condutores, já os maus a gente vai chamar de isolantes térmicos, né? Que seriam, por exemplo, borracha, isopor. Além da forma de condução térmica, em que a gente tem o contato, né? E ela se dá devido à agitação molecular, a gente também tem a convecção térmica, que é essa forma de transferência de calor, ela vai se dar devido a fluidos de diferentes densidades. Então, pessoal, por que o ar-condicionado ele tem que estar sempre na parte mais de cima? Ele tem que estar sempre mais elevada, de um certo cômodo, né? Por causa justamente por essa convecção térmica. O ar que está mais frio, ele vai estar um pouco mais denso, então ele vai descer. E o ar que está mais quente, ele vai estar menos denso e ele vai subir. Essa troca, esse movimento de fluidos de diferentes densidades é o que a gente conhece como convecção térmica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Já a última aqui, que seria a radiação térmica, ela se dá através de ondas eletromagnéticas. Então, o que eu quero que vocês guardem da radiação é que ela se dá através de ondas do tipo eletromagnéticas. O que a gente lembra de ondas do tipo eletromagnéticas? Que elas se propagam no vácuo, né? Então, dessas três formas de transferência de calor, a única que vai se propagar no vácuo seria a radiação, tudo bem? Por que uma garrafa térmica ela tem que ter um vácuo no meio? Justamente para barrar essas duas primeiras formas de transferência de calor e permitir apenas a radiação térmica. Pessoal, dessas três formas de transferência de calor, a que tem caído com grande frequência, né, que tem caído mais, seria essa condução térmica. E no escopo dessa condução térmica, a UEL tem cobrado muito a ideia de condutores isolantes. Como assim condutores isolantes? A princípio, pessoal, a gente sabe o que seriam bons e o que seriam maus condutores térmicos, né? Bons condutores térmicos são aqueles que transferem, que propagam calor com mais facilidade, certo? Como, por exemplo, os metais. Já os isolantes térmicos, é a mesma coisa do refrigerador. Isso, Ana, ótima observação. É a mesma coisa do refrigerador das geladeiras, a convecção térmica, sim, ela vai ser, a convecção térmica, ela vai explicar, né, como que a gente consegue gelar ali as coisas de baixo para cima do nosso refrigerador, né? Bom, então, pessoal, é importante a gente lembrar que bons condutores, eles vão conduzir o calor com mais facilidade. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma panela que tem um cabo isolante e a parte de metal aqui condutora, quando a gente encosta na parte metálica, a gente tem uma sensação térmica maior. Por quê? Justamente porque está sendo transferido mais calor em um intervalo de tempo igual. Agora, quando a gente encosta aqui na parte isolante,
essa transferência ela não vai ser tão rápida, então a gente não vai sentir tanto calor, por isso que a sensação térmica é de algo com a menor temperatura, né? Então aqui exemplos, né? Por que a gente coloca uma garrafinha de isopor aqui justamente para impedir essa troca de calor, porque o isopor ele também vai ser um bom isolante térmico. Ó, a Tainá aqui, ela fez uma ótima observação, né, Tainá? Que cobre e alumínio, né, por serem da família dos metais, vão ser bons condutores térmicos. Muito bom, legal. O fluxo de calor é maior. Perfeito, Edu. Edu falou com outras palavras aqui, facilitou muito a minha vida, né, Edu? Show de bola. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos ver um problema, vamos entender mais ou menos como que isso vai cair na nossa prova aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Só para a gente ver essa questão que caiu ano retrasado, né, vestibular 2019. Uma sala com a temperatura de 18 graus Celsius, então a temperatura da sala é 18, estão dispostos um objeto metálico e outro de plástico. Então a gente entende que é um objeto condutor, um condutor térmico e um isolante térmico, ambos com a mesma temperatura. Um indivíduo com temperatura de 36 graus Celsius segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor ITA da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico, por isso a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico para a mão e lenta do plástico para a mão. Então, pessoal, a gente tem que procurar aqui a alternativa que diz o seguinte, que a rápida transferência de calor da mão para o metal, justamente por isso que a gente vai ter a impressão, a gente vai ter a sensação térmica, né, de que o metal ele tem uma temperatura menor do que o nosso isolante, que seria aqui no caso o plástico. Tudo bem até aqui, pessoal? Que seria então no caso, deixa eu só confirmar então, do metal, calor da mão para o metal, e lenta da mão para o plástico, por isso a sensação de frio maior provavelmente do objeto metálico. Então seria essa alternativa aqui. Geladeiras com refrigeradores embaixo são piores ou não tem diferença? Já ouvi dizer que são piores. Ótima pergunta. Aqui você fala aquela que tem a parte do refrigerador, no caso do freezer, né? Que ele tem o freezer na parte de baixo. Bom, Felipe, a princípio, o funcionamento ele vai ser um pouco diferente. A gente vai fugir um pouco a discussão, né, do rendimento desse refrigerador aqui em cima e embaixo, acho que foge um pouco do nosso escopo aqui de transferência de calor, tá? Pode cair algo relacionado com a lei de Fourier? Ótima pergunta. Então, pessoal, eu coloquei aqui a lei de Fourier, né, que é basicamente a lei matemática, né, a formulinha que a gente pode utilizar para calcular a razão, né, entre a quantidade de calor que se propaga pelo tempo, né? Então, aqui a gente tem uma constante relacionada às características do material, né, a área de secção, variação de temperatura e comprimento. Porém, eu boto minhas fichas que seria mais, que a UEL vá cobrar mais essas ideias aqui, de que, por exemplo, a condução térmica, ela se propaga devido à agitação molecular, a convecção devido a fluidos de diferentes densidades, e a radiação se dá através do vácuo. Então, eu coloquei a lei aqui, mas a princípio ele não tem cobrado a lei em si, o cálculo em si. Tá bom, João Vitor? Tudo bem, pessoal? Deixa eu correr aqui, que senão... Bom, vai ter aqui no material, não sei como é que vai ser por causa de tempo. Deixa eu pular aqui, adiantar um pouquinho, a gente dá tempo de falar bastante coisa aqui, né? Bom, pessoal, continuando aqui a nossa revisão, vou falar um pouquinho da refração da luz, né? Que basicamente a refração da luz seria aquele fenômeno ondulatório que acontece quando a luz ela atravessa um meio A para o meio B, né? Ou seja, meios com índices de refração diferentes, como, por exemplo, o ar e a água. De acordo com a lei de Snell e Descartes, a gente viu aqui que o raio incidente ele sofre uma mudança do ângulo dele. Então, ele vai mudar esse ângulo de incidência para um certo ângulo de refração. Essa mudança de direção do raio faz a gente ter essa falsa impressão de profundidade, né? Então,
pode cair algum problema, de repente, envolvendo isso, seria interessante a gente lembrar a lei de Snell, né? Mas o que a OEL ela tem cobrado muito relacionado a essa parte de ótica geométrica, né? Ela cobrou, acho que nos 2 últimos anos, ela cobrou, sim, uma questão de lentes esféricas, tá? Então, o funcionamento da refração da luz ali, você vai disponibilizar esse material? Eu espero que sim, eu acho que se não tiver nenhum problema, eu vou passar depois para o Matheus, né, para ele dar uma checadinha para mim, para ver se não tem nenhum problema de direitos autorais, mas a princípio eu pretendo passar sim, tá, gente? Aí, ó, viu? O Matheus deu um salve ali. Continuando aqui, então, pessoal, o estudo da refração ele é importante no sentido de entender o funcionamento de lentes esféricas, né, que tem caído com mais frequência. Ótica é a área que mais cai na UEL. Olha, Jaime, eu não gosto de dizer que ótica é o que mais cai, né, porque se a gente fizer um levantamento e dividir por frente, a mecânica ela aborda mais questões, porém a mecânica é uma frente muito maior que a frente da ótica, né? Mas, a princípio, eu colocaria minhas fichas em questões envolvendo ondulatória e lentes, né? Poderia, por exemplo, ser uma lanterna que ilumina um bloco de vidro, porque assim, ao refletir, enquanto penetra... Isso, muito bom. A gente tem um exemplo, a Tainá ali deu um exemplo de um dióptro, né? Que sempre que a gente tem a interface entre um meio e outro meio diferente, a gente tem um dióptro e vai ocorrer o efeito da refração. Isso, caiu de analisar os raios da lente. Ótimo, o Edu está preparado aqui, né? Já viu tudo. E a gente vai tentar treinar isso aqui, basicamente, pessoal. Lentes esféricas, basicamente, seria a associação de 2 dióptros aqui, que seriam 2 interfaces, né? A gente pode ter vários tipos de lentes, né? Que vai depender... Ixi, deu uma travadinha aqui, mas acho que vai depender da borda dessa lente. Se essa lente tiver uma borda fina, por exemplo, aqui seria formada por 2 lentes, ou 2 superfícies convexas, ou uma superfície plana e convexa, se ela tiver a borda fina, a gente diz que essa lente ela vai ter a característica convergente. Então, os raios que passam por essa lente, elas vão convergir em um ponto aqui que a gente pode chamar de foco. Já as lentes que possuem a borda mais larga, que a gente vai chamar de borda larga e borda espessa, elas vão ter a característica divergente, ou seja, os raios que passam por essa lente, elas vão divergir. Ah, Léo, mas e se essa lente aqui estiver debaixo de um meio aquoso, um meio diferente, vai acontecer algo diferente? Aí que está a pegadinha. Quando a gente coloca a lente esférica em um meio cujo índice de refração for maior que o da própria lente, esse funcionamento que eu acabei de explicar vai ser exatamente o oposto. Então, uma lente de borda fina em um meio aquoso, por exemplo, com índice de refração maior que a da lente, iria fazer a lente convergente, a lente de borda fina funcionar de forma divergente, né? Então, mudando o efeito. Então, a princípio, a gente considera, né, que a lente ela está imersa no ar, que seria a maior parte das aplicações, né? A maior parte das vezes, pessoal, a gente usa o óculos aonde? A gente usa debaixo do ar ou a gente usa debaixo da atmosfera mesmo, do ar, né? Então, a maioria das aplicações vão ser focadas assim, né? Lentes de borda fina do tipo convergente e lentes de borda espessa ou larga, né? Que seria comportamento divergente. Então, convergente borda fina e divergente borda espessa, né? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Isso, para analisar a refração da luz, né? Então, ela sempre vai convergir em um certo ponto do foco. Então, se um raio vem paralelo e a lente é do tipo convergente, ela tem que convergir para um ponto. Agora, imagina que o raio ele vem nessa direção aqui. Ele iria convergir para o foco também, tá? Tá dando para ver o mouse aí, gente? Não sei se vocês estão enxergando alguma coisa. Senão eu faço no Paint também depois um exemplo, né? Bom, a UEL também tem avaliado, assim como outros vestibulares, tem cobrado algumas aplicações relacionadas a lentes, né? Então, tem se abordado muito a questão dos problemas da visão, né? As doenças da visão. Não sei se é certo eu falar problemas, né, hoje em dia. Mas, enfim. A princípio, são uma série de problemas da visão, né? Mas a gente vai falar mais específico de 3. Contrário, convergente, isso. Já vamos falar
dessa piadinha aí, né, Tainá? Eu tenho uma piadinha aqui que o meu professor, o grande professor Mendonça, me falou, mas eu não sei se vocês conhecem essa piadinha, mas é o seguinte, pessoal, vamos entender como funciona cada uma desses problemas da visão, porque a gente consegue entender, então, como que a gente corrige esse problema da visão, tá? Bom, a miopia, pessoal, quem tem miopia aí sabe que a miopia é um problema para enxergar objetos ou coisas de uma certa distância, né? Ou seja, objetos que estiverem longe. Quando o objeto está longe, se a gente imaginar aqui que na frente do nosso olho a gente já tem uma lente do tipo convergente, seria uma lente convergente natural, que a gente pode chamar isso aqui de cristalino, os raios de luz de um objeto a uma certa distância, eles vão convergir aqui, formando uma imagem em um ponto antes da retina, que vai ser a parte sensorial, que vai estar lá conectada com o sistema nervoso, que vai mandar essa informação para o cérebro. Só que no problema da miopia, esses raios eles vão convergir antes da retina, que seria esse anteparo aqui. Por se formar antes da retina, às vezes a gente tem que dar aquela forçada, ou muitas vezes a gente enxerga tudo embaçado mesmo, né? Mendonça Dó, tive aula com ele também, né? Então, como que a gente corrige o problema da miopia? Eu tenho que inserir aqui na frente do meu olho uma lente que faça os raios diminuírem esse grau de convergência. Para isso, eu vou associar uma lente divergente, tá? Então, ela vai diminuir o grau de convergência de forma que a imagem, né, seja formada exatamente nesse anteparo, que seria, no caso, a retina. Já a hipermetropia é problema para ver de perto, né? Então, a gente tem exatamente o oposto. Para isso, a gente vai corrigir com... Léo, já está acabando? Não, tem tempo aqui, né? Bom, aí a gente, para corrigir esse problema da hipermetropia, a gente tem que inserir aqui uma lente do tipo convergente, né? Lembrando que aqui ele inseriu uma lente de borda espessa e borda fina, para divergente e convergente, respectivamente, porém, se tiver inserido em um meio cujo índice de refração for maior que a da lente, a gente troca esse funcionamento. Já o astigmatismo, que eu acho que tem muita gente que também deve ter esse problema do astigmatismo, ele é um problema que está relacionado com diferentes raios de curvatura aqui do meu globo ocular. Ou seja, o meu globo ocular, a parte aqui do cristalino, ao invés de ser uma esfera bonitinha, ela vai ter certas irregularidades. Devido a essas irregularidades, a gente tem que inserir aqui uma lente corretiva de forma que a imagem na retina ela seja formada de forma ideal aqui, né? Sem ter nenhuma angulação diferente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu lembro que quando eu tive, não sei se isso é apropriação, né? Deixa eu falar o nome. Eu tive um professor, o grande professor Mendonça, que ele contou uma piada que me ajudou muito, né? Para decorar aqui qual que é qual, como que eu guardo, como que eu corrijo a miopia, como que eu corrijo a hipermetropia. Matheus, dá um salve aí se eu não puder fazer isso. Mas, enfim. A piada é o seguinte, gente. Por que que o míope, ele não pode ir ao zoológico, né? Porque a lente dele é divergente, né? Não, por favor. Deixa pra lá. Tudo bem, então, pessoal? Vamos entender melhor esse problema aqui. Agora vamos ver um exercício, tá? Para entender essa convergência dos raios aí. Uma lente biconvexa, o que seria uma lente biconvexa? Com duas extremidades, ficou meio estranho isso aqui, né? Com duas extremidades convexas, vai ser do tipo borda fina, né? Borda fina em um meio normal, meio, como por exemplo o ar, ela vai ser do tipo convergente. Então, uma lente biconvexa é imersa em dois líquidos, A e B, comportando-se ora como uma lente convergente e ora como uma lente divergente, né? Conforme as figuras abaixo. Então, aqui ela funciona de forma convergente e aqui ela funciona de forma divergente, né? Sendo NA, NB e NC os índices de refração do líquido A, B e C, ou A, B e da lente, respectivamente, então é correto afirmar que... Primeiro, pessoal, o que a gente precisa saber? Na situação A, aqui, nessa primeira imagem, a gente tem a lente funcionando de forma convergente. Então, se a lente é de borda fina, quer dizer que o índice de refração da lente, que ele chamou de NC, tem que ser maior que o do meio, né? Que ele chamou de NA. Então, a princípio, a gente já pode eliminar qual aqui, né? A gente pode eliminar a D e a E.
E a outra parte que diz o quê? A segunda parte, a segunda imagem aqui, que para o caso dela ser do tipo divergente, ele estaria inserido no meio B. Então, daqui a gente pode afirmar o quê? Que o meio B, ele tem um índice de refração maior que a da lente. Então, NB tem que ser maior que NC. Então, depois vocês procuram uma alternativa aí que diga essa resposta aí. NA precisa ser menor que o NC e o NC precisa ser, o índice de refração do meio NC tem que ser maior que NA e tem que ser menor que NB. Beleza? Que seria a alternativa B aqui. Fala, pessoal, tá, depois vocês entram lá. Isso, é a letra B, né, minha filha? Obrigado aí. Agora, esse aqui foi meio pegadinha, né? Teve uma certa pegadinha aqui nesse problema. Com base nos conhecimentos sobre ótica da visão, é correto afirmar que hipermetropia é caracterizada pela formação da imagem num ponto antes da retina, pessoal. Será que essa alternativa vai estar certa? No caso, a gente viu aqui que a hipermetropia é a formação da imagem. Vamos ver aqui, o pessoal está comentando. Hipermetropia é a formação da imagem após a retina, né? Então, é o contrário. Miopia é semelhante a uma lente de vidro plano côncava. O que seria uma lente de vidro plano côncava? Se a gente imaginar aqui, ó, deixa eu desenhar. Plano côncava seria uma superfície plana seguida de uma superfície côncava, né? Então, isso aqui a gente consegue ver que tem uma borda espessa, beleza? Então, borda espessa em um meio aquoso, ela vai funcionar de que forma? Ela vai funcionar de uma forma convergente, né? Então, aqui, a miopia, ela vai ter um funcionamento de uma lente convergente. O que vocês acham dessa alternativa, pessoal? O problema da miopia faz o olho ser mais convergente do que o normal? Depois, porque o glóbulo encurta. Não entendi aqui, Edu. Essa questão de 2019, coloquei errado aqui, coloquei aqui 2019, tá? Deixa eu ver essa questão de 2019, depois porque o glóbulo encurta. Ah, tá, entendi o que você quis dizer, porque o glóbulo encurta. Esse termo glóbulo aí é outra partezinha lá do zóio, né, que é interessante a gente lembrar também. Tá? Hipermetropia é semelhante a uma lente de vidro côncava convexa, mergulhada em meio aquoso. Deixa eu ver, Edu. Edu, eu me perdi aqui, Edu. Na realidade é que eu estava falando de uma alternativa, de outra aqui, mas fica tranquilo aí, tá? Mas deixa eu entender aqui. O glóbulo encurta seria de qual alternativa? Da primeira, né? Hipermetropia, formação pela imagem num ponto antes da retina. No caso, vai ser formada após, né? Tá? Pessoal, deixa eu ver. NA, aqui tá errado, isso. Ah, tá, é na A que tá errado isso, entendi, desculpa. Tá? Como assim amanhã vocês vão falar da UFPR? Hoje não vão falar? Cheguei agora. Não, gente, a gente vai dividir meio a meio. Inclusive, eu acho que já vou dar uma rapidada aqui. A miopia é caracterizada por apresentar uma convergência acentuada do cristalino. Perfeito, Edu. Depois a gente vai dar acho que não vai dar tempo de a gente discutir melhor isso aqui. Eu preciso falar do outro tema, gente, mas a resposta certa qual a resposta certa? A miopia é caracterizada por apresentar uma convergência acentuada do cristalino. Gente, acho que deu uma travadinha no do Léo. Espera só um momento que ele já vai voltar. E aí, Léo? Voltou, meu? Nunca aconteceu, viu? Nunca aconteceu. Normal, nunca aconteceu. Tá? Pode continuar aí, Léo. Vou sair daqui. Vou continuar sem apresentação mesmo, que o tempo é curto. Só deixa eu lembrar que eu tinha separado aqui. Eu preciso falar de colisões, tá, gente? Colisões e dinâmica impulsiva é um tema que tem caído muito também na UEL. Eu separei esses 3 temas que eu estou falando, tá, gente? Eu fiz um filtro. De forma geral, esses são temas que têm caído muito na UEL e na Federal. O que muda dos 2 vestibulares, né? O vestibular da UEL é um vestibular voltado mais a aplicações, mais aos conceitos, né? Uma ou outra questão vai ter a parte numérica, a parte algébrica de se resolver. Já a Federal, podemos dizer que é um vestibular um pouco mais trabalhoso nesse sentido, justamente porque vão ter mais contas a se cobrar, né?
Bom, voltando aqui, acho que não vai dar tempo de eu conectar o negócio aqui de volta, mas eu vou na pele aqui. Bom, colisões, pessoal. Colisões é uma frente de dinâmica impulsiva em que a gente estuda duas grandezas novas, né, relacionadas à cinemática e à dinâmica, relacionada à dinâmica só, né, que é o impulso e a quantidade de movimento. Pessoal, quantidade de movimento é uma grandeza que está associada à velocidade. A internet não suporta a super voz do Léo. É isso aí mesmo, Pedro. O Pedro está ali. Pesado demais. Bom, a quantidade de movimento, pessoal, é uma grandeza que está associada com a velocidade. Se a gente imaginar, por exemplo, um rato e um elefante 100 km por hora, os dois têm a mesma velocidade, porém, a colisão com um ou outro ali vai dar muita diferença, isso é nítido, né, gente? Qual é a grandeza que vai quantificar essa diferença se é dada através de uma colisão, por exemplo, né? Essa grandeza é a quantidade de movimento, que seria o produto da massa pela velocidade ali. Outra grandeza relacionada a essa dinâmica impulsiva é o impulso. Impulso nada mais é que uma força que eu aplico. Eita, que tá meio robô a voz. Tá travando aí? É a minha internet, é difícil. O impulso, pessoal, já é uma força que já é uma grandeza que está relacionada com a força aplicada por um tempo. Quanto mais força eu empurro meu coleguinha ali, mais impulso ele está adquirindo. Quanto mais tempo eu aplico essa força, mais impulso ele está adquirindo. Beleza? E, voltando aqui, deixa eu só tentar voltar aqui, acho que dá tempo. Só para mostrar as colisões, né? Vou tentar, pelo menos, fazer uns desenhos aqui, gente. Só um minutinho. Saudades, Pedro, meu grande prof de matemática. Saudades, Pedro mesmo. Nunca mais tinha visto esse cara. Pedro, você estava naquele outro cursinho, né? Eu vejo, acho que o Pedro às vezes lá. Deixa eu entrar aqui de novo, gente, consegui. Vou falar um pouquinho agora das colisões, tá? O que é importante a gente lembrar de colisões? Só que eu vou usar aqui o nosso famoso Paint. Será que fica caindo, Matheus, porque eu fico carregando umas 15 mil coisas aqui? Não, né? Bom, gente, a respeito de colisões, que é um outro conteúdo que tem caído bastante, né? Não só no vestibular da UEL, mas em outros também, justamente por ser uma aplicação, é interessante a gente lembrar que as colisões podem se dividir fundamentalmente em dois tipos, tá? Ela pode ser elástica ou ela pode ser inelástica. Entre esses dois tipos, a gente tem um meio termo, né? Então, alguns materiais têm algumas classificações diferentes, mas a princípio a gente vai ter elástica, inelástica e um meio termo entre elas, somando, totalizando 3, né? A gente pode chamar a elástica de perfeitamente elástica, a inelástica como só inelástica ou perfeitamente inelástica, e o meio termo ali seria parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. O que a gente precisa lembrar nas colisões, né? Em qualquer colisão, seja ela elástica ou inelástica, a quantidade de movimento, que é a grandeza que a gente acabou de comentar um pouco, ela sempre se conserva. Então, a quantidade de movimento do sistema numa colisão elástica e inelástica, seja do tipo perfeito ou parcial, ela sempre vai se conservar. Então, primeiro, vamos falar do tipo de colisão, que seria a colisão perfeitamente elástica ou só elástica, né? Nessa colisão, pessoal, o que a gente vai observar? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui uma partícula, né, um corpo, uma massa, e essa massa, ela tem uma certa velocidade, certo? Se ela tem uma massa e ela tem uma velocidade, ela tem uma energia do tipo cinética, beleza? Aqui, pessoal, eu vou inventar um valor só para a gente entender melhor isso aqui com um exemplo, tá? Vamos supor que essa minha massa, ela tem 100 joules de energia cinética antes da colisão. Quando ela vem aqui e colide com a nossa parede, o que vai acontecer com esses 100 joules de energia cinética? Se a colisão for perfeitamente elástica, o famoso Paint.
Se a colisão for do tipo perfeitamente elástica, esses 100 joules de energia cinética vão se transformar em 100 joules de energia potencial elástica, beleza? Então, toda aquela energia cinética, ela se transformou aqui em uma potencial elástica, ou seja, uma capacidade de armazenar energia. Então, ela se transforma e quando ela termina de fazer essa deformação aqui, e ela vai voltar ao movimento, ela vai transformar de volta os 100 joules de energia potencial elástica para energia cinética. Em outras palavras, pessoal, o que é importantíssimo a gente lembrar de uma colisão perfeitamente elástica? A energia cinética se conserva. Tranquilo? Fácil ou difícil isso aqui, gente? Bom, vou fazer aproximado aqui, senão vou ficar meia hora escrevendo, né? Agora, o que seria uma colisão, por exemplo, do tipo inelástica, gente? Uma colisão do tipo inelástica seria aquela colisão que, ao fim da colisão, os corpos eles permanecem juntos, né? Então, imagina aqui o nosso exemplo da nossa massa M com velocidade V, totalizando uma energia cinética de 100 joules. Quando ele colide aqui com um certo anteparo, se ela for perfeitamente inelástica, né, ou só inelástica, o que vai acontecer com essa energia cinética dela? Ela vai se perder, ela vai se transformar, né, gente? Ah, ela vai se transformar em energia potencial elástica? Não, ela vai se transformar em outras formas de energia. Então, de certa forma, o que vai acontecer com a energia cinética? Ela vai se perder, né? Vai se transformar em outra forma de energia. Tudo bem? Então, na inelástica, ela não vai conservar a energia cinética. Agora, o que seria o meio termo aqui, né? Essa primeira classificação a gente pode definir como perfeitamente elástica, essa aqui como perfeitamente inelástica, e o meio termo aqui seria o caso em que ele não perde toda a energia, então ele vai manter um pouquinho dessa energia cinética, tá bom? Pessoal, vamos imaginar um exemplo, uma bola de basquete, para entender esses 3 tipos de colisão. Se eu abandonar a minha bola de basquete de uma certa altura, ela quica no chão, ela colide com o chão e volta até a mesma altura, quer dizer que ela não perdeu energia cinética nesse processo. Então, esse primeiro exemplo seria o exemplo de uma perfeitamente elástica. Agora, se eu soltar a bola de uma certa altura e ela cair até, por exemplo, uma altura um pouco mais abaixo, aqui a gente teria o exemplo de uma colisão parcialmente elástica, ou também podemos classificar como parcialmente inelástico, certo? Agora, se eu soltar a minha bola de basquete e ela cair igual aquelas bolas de academia, que cai, puf, aquelas bolas de 5 quilos, sabe? Se ela cair, puf, no chão, a gente tem um exemplo de uma colisão inelástica, né? Em qual das 3 colisões a energia cinética se conserva? Na perfeitamente elástica. Na parcialmente elástica, parcial dela vai se conservar, tudo bem? E dessas 3 formas de colisão, a gente sempre tem a quantidade de movimento se conservando, beleza? Pessoal, tranquilo? Eu acho que eu vou separar agora um tempinho para o pessoal, se tiver alguma dúvida, algumas perguntas aí. Fica à vontade, tá, gente? Eu acho que 3 minutos vai ficar muito corrido aqui para eu continuar a minha revisão. Tá? Vou comer o tempo dos outros, professor. Vamos lá. Tranquilo, minha gente? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Acho que o pessoal foi perguntando já aí, né? Já tá todo mundo esclarecido. O Cameron tá... Ah, Léo, pode... Não, então não foi só que cair a internet. Oi, gente, eu tive uma boa notícia aqui, de que o meu colega de trabalho aqui tá sem energia. Então, enquanto ele vai resolvendo, eu vou aproveitando o tempo, né? Sem problema nenhum. Vou aproveitar de um outro tema que eu separei, caso desse tempo, né? Mas só se desse tempo mesmo, que seria o efeito fotoelétrico, que é um conteúdo da física moderna, né? Que tem caído também em vestibulares como, por exemplo, a UEL, a Federal, a FUVEST, tem cobrado muito também essa ideia de física moderna, né? Então, eu vou aproveitar esse tempozinho extra que eu ganhei, tá?
Tudo bem, gente? Não ficar bravo aí, não, né? Vocês vão aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Deixa eu voltar. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Cadê a minha tela? Qual o nome desse programa que você usa? É o Paint. Pessoal, vocês não estão vendo a minha tela, né? Tá carregando aí. Lei de Ohm pode cair? Pode. Lei de Ohm, o que é importante a gente lembrar da lei de Ohm? Que a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, né? Então, quanto maior a DDP da minha pilha, quanto mais volts fornecer a minha pilha, mais corrente elétrica... Ah, caiu de novo aqui. Gente, está acontecendo alguma coisa em Londrina que a gente está ficando sem energia, sem nada por aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um pouco para... vamos abrir para mais perguntas aí, que já o Léo volta, e aí a gente consegue falar essas perguntas para ele. Ó, já vamos colocar aqui para vocês. Professor Léo de Física, então a gente não conseguiu fazer tudo, né, porque ele não vai conseguir voltar. Teve um comentário aqui, quais são as fórmulas mais importantes da UFPR. Briana, a gente vai colocar essa sua resposta lá no Telegram também e num Stories no Instagram, tá bom? Então, aquelas dúvidas que não foram respondidas dos professores, vocês mandem aqui no chat que a gente vai colocar nos Stories lá para vocês responderem, para responder vocês, tá bom? Então, já segue a gente no @live.cast_, que aí lá a gente vai colocar essas fórmulas. Ele ia falar sobre essas fórmulas, mas infelizmente a internet dele caiu e aí ele não vai conseguir passar isso para vocês.